E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com um mangá especificamente que é Bakudo. Sim, tava 1000 anos aí sem vir, sem ter alguma coisa. E a gente acabou sabendo a informação que havia um capítulo, ou mangá, ou one shot, alguma coisa assim com relação ao Igari, né? Pra fazer um tributo, um epílogo ao personagem de Itagaki. E esse epílogo veio e, por incrível que pareça, ele é da saga Bakudo, ou pelo menos pertence ao mangá Bakudo. É uma especial do Bakudo. Provavelmente ele vai vir como o capítulo 133,5 do mangá, lá dentro do mangá quando você comprar. Tá lá todos os capítulos, o 133,5 estará lá. Eu creio que seja canônico, porque sim, é a ideia de Itagaki dar, no caso, um desfecho ou algum caminho, ou até mesmo criar alguma saga para o Igari, em memória a ele, ou até mesmo deixar ele marcado de alguma forma na obra. Mas enfim, vamos conversar sobre isso. Você sabe como é que funciona, tem um card aqui em cima com chance de nova temporada, impressões, narrações, muito conteúdo de Baki e outros conteúdos de anime. Então deixa de resenha, deixa eu rolar e vamos ao que interessa. E logo de cara a gente que se depara com a capa que é o Kanji Igari. E o mais engraçado sobre isso é que eu achava que esse tributo, que esse epílogo do Igari, ele seria de fato por fora, um Bakugaiden Igari, alguma coisa assim, um one shot por fora, mas não. Na verdade, ele é um capítulo dentro do conceito e da trama de Bakudo. A gente vê logo na capa aí, Bakudo, bem escrito grandão, e um especial dentro do Bakudo de 25 páginas. Então esse seria o capítulo 133,5, que está entre ali a história, o que está sendo lançado de Bakudo. E a gente vê, né, que o próprio Igari ele está fraco, ele está mais magro, ele está perdendo sua vida, perdendo sua saúde. Inclusive isso condiz com a realidade, né, porque Igari ele foi tendo problemas até falecer, foi ficando magro, ficando mais fraco. E dessa primeira parte a gente vê que ele começa a falar algumas coisas, né? Ele começa a falar que se a pessoa tá com saúde, você pode fazer o que quiser e tal. Depois na próxima página a gente vê aí logo uma menção, toda uma trajetória do Igari, né? Da primeira vez que ele apareceu, que tá ali mesmo o Kuzumi, né? Que é o assistente dele, tá com ele lá na primeira página. Depois a gente vê a segunda que ele luta com o cara do sumô. A terceira que é com o Baki, quase ferra o Baki. E até mesmo tem uma quarta luta ali bem grandiosa dele, que é contra o Mototoba. E aí, por sequência, vamos para a próxima página, que a gente continua vendo aí o desfalecimento do Igari em si. E ele começa a dizer que parece bom, e tendo dito isso, ele mesmo queria ser assim ou algo semelhante. Até mesmo um cara que tá vendo ele ali naquela situação fraco, sem forças, fica chocado. E aí quando sai vai falar com o assistente dele e começa praticamente a espernear e dizer pro seu Kuzumi o seguinte, para fazer algo pelo Igari e tal, pedir, clamando a ele. E aí Kuzumi diz: há coisas que são possíveis e coisas que são impossíveis. Será muito difícil para ele essa semana, dizendo, né, que vai acontecer daqui para frente, porque provavelmente ele já tá morrendo, né, já tá nos seus finalmente. E a gente vê que o cara fica chocado e sai de cabeça baixa, e o Kuzumi volta para dentro do quarto. Só que quando ele volta, a postura de Igari já tá diferente. Ele tá cruzando os braços e o cara começa um olhar meio ameaçador e dizer o seguinte: não fique tão nervoso. E o cara começa a dizer: poxa, mas essa semana vai acontecer algo nessa semana, que ele tá pensando sobre isso. E ali o Igari fica meio que zoando e depois começa a fazer o seguinte na próxima página: a morte de Kanji Igari não é grande coisa. E ainda continua: a agitação da próxima semana, se comparar com a comoção de depois do ocorrido. Ele começa a falar, né, que algo vai ser equiparável e tal. E de repente se é cortado esse diálogo e já vemos ele morto. Uma grande imagem, uma foto gigantesca dele, as pessoas homenageando ele, gente pra caramba, tudo lotado e tal, bem bonito. E aí um dos que está ali vendo ele, né, tá indo homenagear ele, é o Shibukawa, que começa a lembrar de algumas palavras dele. Pelo que eu dei a entender, foi lembrança e não depois, é lembrança mesmo. E ele fala o seguinte: nas artes marciais, não no western. E aí ainda vai mais além e ainda a gente vai entendendo o que ele tá falando. Ele começa a dizer: esse é você, Shibukawa-san. Na luta livre não há mestre. Deixando bem claro que Shibukawa é o mestre e não tem como ter mestres na luta livre. E ainda ele vai mais além. Ele começa a dizer o seguinte para Shibukawa:
Shibuya-Koki não existe. Ou seja, se você é um mestre, no wrestling você não vale de nada, porque no wrestling não existe mestre, só lutadores. E aí depois a gente vê o Doppo que tá indo visitar também, né, o túmulo dele. E quando tá indo visitar, a gente vê que ele tá pensando e lembrando do que foi dito pelo Kanji Igari para ele. E ali o Igari dizia: nenhum mestre nasceu no wrestling, onde deixa o próprio Doppo chocado. E ele continua a explicar: o Orochi Doppo não existe. E quando o Doppo ouve isso, o próprio Doppo questiona ele dizendo o seguinte: seu wrestling já é de um nível de mestre, não? E o Igari fica apenas sério contemplando o que ele falou. E aí a gente parte para agora Kaku Kayo, que tá sumindo faz um tempo, né? E novamente Kaku Kayo teve uma reunião com o Igari. E o Igari diz: não há mestres no wrestling, só velhos lutadores que esmagam jovens lutadores com suas novas habilidades espirituosas. O mestre como você não existe no wrestling. Onde o Kaku Kayo, até mesmo ali no canto dele, fica sorrindo, né? E aí na próxima página a gente vê que ele tá pensando sobre isso. O mestre Kaku Kayo não existe. E aí a gente vai para outro lugar, onde no caso seria um octógono, né, uma arena de luta ali. Está rolando uma luta e um dos lutadores pega e dá um nocaute no outro, né, derruba ele. O próprio narrador começa a gritar, né, que é uma vitória. A sequência de vitórias não parava. Jibo Takeno caiu e ele foi derrotado de uma vez só, né, dizendo que, mano, o cara tá imparável, tá derrotando todo mundo. Porém, o octógono abre e alguém começa a entrar. Esse alguém tá coberto, né? E esse alguém parece ser velho. E ali o narrador começa a gritar: um campeão verdadeiramente inigualável. E aí ele pergunta para todos, né? Quem diabos vai pará-lo? E quando isso acontece, o homem que estava escondendo sua face retira e logo ataca o lutador, o campeão. E a gente vê que é o Igari que tá ali, que ele tá até com a marca, né? A gente logo percebe, é o Igari. E começa a simplesmente ferrar o cara. E naquele momento vemos que o homem fica chocado, diz assim, esses olhos. E ali começa a se perguntar o que que tá rolando. Onde ele diz, né, várias vezes, o que? Quem é você? Esse contorno, queixo. Começa a analisar aquele cara que começou a atacar, né, o lutador ali. Inclusive ele é o narrador, ele tem que saber todo o roteiro, mas não estava sabendo. E até mesmo fala, né? Essa postura, e lá o Igari continua a massacrar o campeão, não deixa espaço para nada, e as pessoas olham e ficam chocadas, onde elas dizem: hã? Ei, isso pode ser isso mesmo? Certamente é, ele não estava morto? Onde todo mundo não conseguia entender o que estava rolando ali. E ali, mais uma vez, o narrador fala: espera aí, Igari, ele reconhece e diz: esse é Kanji Igari, um lutador profissional. Porque realmente é algo chocante, né? Como assim depois de morrer o cara tá ali lutando? E a gente acaba vendo mais um pouco da luta e vemos que Igari não para, começa a pisotear o cara. E o narrador vai dizendo, né, gritando, dizendo o que tá vendo. Estamos sendo abençoados ou mostrados, né? Fica meio difícil de entender essa parte. Mas aí ele começa a falar que é diferente. As organizações são completamente diferentes. Não tem nada a ver ali o que tá acontecendo. Até mesmo a forma de lutar. E aí ele começa a olhar e dizer: peraí, isso é um caso de agressão. Ou seja, alguém invadiu o octógono, alguém que ninguém imaginava e começou a espancar o lutador campeão. Não foi algo combinado, não foi algo acertado. Era um lutador de fora, lutador, vamos dizer assim, do submundo, né? Como o Tamba faz, como o próprio Rufo faz também. E até mesmo o Murazi estava falando em Garodo. É bem semelhante a Garodo que está rolando aqui. E aí a gente vê que a galera fica bem empolgada, feliz pra caramba. E inclusive, né, se é falado, se é narrado, dizendo o seguinte: foi feito de forma consensual para esquentar o clima. Alguém tá falando, tá? Entre aspas, alguém disse isso. E aí se é falado, né? E uma investigação no local foi feita pela polícia. Inclusive a gente vê, né, que o Kanji tá ali, os policiais chegam e se é falado: foi o que Igari disse, foi o que Igari falou, algo assim. Ou seja, o Igari deu essa retórica dizendo que era para empolgar a galera. Só que do outro lado, que é o que literalmente é narrado, do outro lado, se é negado categoricamente isso. E ali a gente vê até mesmo que o homem pega o relógio, e é interessante que ele começa a dizer 1 de outubro, 19h40. Essa hora, essa data aí que está se dizendo,
é a data da morte do verdadeiro Antônio Inoki. Foi nesse momento que ele morreu. E aí, quando ocorre isso, ele está falando justamente sobre a prisão de Antônio Igari. No caso, o personagem de Baki, né? Que é literalmente o momento onde se é revelado o nome verdadeiro de Kanji Igari, que é Antônio Igari. E ali, ele é posto em algemas e se é contado mais uma vez. Nas artes marciais japonesas, incluindo luta livre profissional, pela primeira vez na história, e segue-se a página, vemos ele sendo levado e se é dito: sendo suspeito de agressão em uma arena de lutas, ele deixou sua marca na história como aquele que foi preso com honra. Ou seja, como se o Itagaki quisesse mostrar aqui que no momento da morte de Igari, Igari nunca morreu, apenas continuou lutando, fazendo aquilo que ele gosta. É como se ele escapasse da morte aí. Algumas pessoas ficaram arretadas com esse final. Eu gostei bastante da forma como foi feito o tributo aqui, porque é como se ele escapasse da morte e driblasse ela. E o que ele fez ali foi justamente ir para onde é o seu lugar, que é a luta, o octógono, a arena, o ringue. Eu gostei pra caramba e eu quero conversar um pouquinho sobre esse final ainda nesse vídeo. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, foi muito legal esse capítulo. Bem melhor, bem mais empolgante do que ver Kehaya com o Doppo lutando. Eu tenho que ser sincero, porque a gente sabe, né, que vai ser mais uma mermice. Mas aqui foi bem diferente, teve um plot twist, né? A gente viu que rolou a morte realmente como é na vida real do Igari. Porém, ela rola antes do dia que ele morreu, porque foi no dia 1 de outubro que foi anunciada a morte dele. E aqui no mangá não. No dia 1 de outubro ele entrou para a história como sendo um artista marcial japonês e também lutador de wrestling, que é colocado como arte marcial, é falada do próprio mangá, que literalmente foi preso por ter ido lá no octógono lutar e meter o louco do campeão. O cara simplesmente chegou e eu vou arregaçar o campeão, quero nem saber. E é um velho que fez isso, não foi um novo, foi um velho. Então acaba se dizendo, né, que foi honroso ali ver que o cara ainda é um guerreiro, o cara ainda é doideira, pau come no centro. E tudo foi forjado para parecer que ele morreu. E simplesmente foi um grande show de wrestling, cara. Você notou isso? Que ele trabalhou tudo para que fizesse um grande show na entrada, uma volta triunfal dele no wrestling. E como derrotando o campeão de MMA. Deus, caramba, foi muito massa. Curti pra caramba, foi uma grata homenagem. Muita gente não gostou porque fez dele um criminoso no final. Mas a gente sabe muito bem que provavelmente ele não vai ser criminoso em si. Vai ter ali toda uma jogada política e até mesmo de advogado, e ele vai sair. E mesmo que ele não saia, cara, é mais uma menção a Revenge de Tóquio. A gente tá tendo Gato Cross, que por mais que seja comédia, é uma coisa relacionada a Revenge de Tóquio. A gente tá tendo agora a menção de que o próprio Garry foi preso e, pô, essa questão de preso, de prisão, condenado, é tudo a ver com Revenge de Tóquio. A gente tá tendo a adaptação de Uenchi com relação à história Yanagi e Mumon, que tem toda a relação com Revenge de Tóquio. E também, agora, a gente tá se aproximando do momento que não tem muito de história. E um dos caras principais que vai estar recebendo foco, ou pode estar recebendo foco, é o Jack. E o Jack tem certas contas a pagar ou a acertar com os caras de Revenge de Tóquio. Então vai ser muito interessante, eu tô muito empolgado. Pode ser que realmente role Revenge de Tóquio, porque estão pedindo muito, né? O Itagaki vai ter que ceder em algum momento. Sem falar também que eu gostei muito como foi feito aqui esse episódio. Bakido voltou em grande estilo, foi muito legal ver isso. Agora eu não sei onde se encaixa, né? Que parte do cânone. Isso foi antes da luta de Kehaya ou depois da luta de Kehaya? Ou bem antes mesmo? Não faço a mínima ideia. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!